Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de entrevista com os novos diretores e vice-diretores eleitos pelas unidades universitárias. Hoje conversamos com os professores que assumiram a gestão do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, campus Sorocaba. O diretor, o professor Roberto Wagner Lourenço, então muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Leire, obrigado, professor Fernando, pela presença, comunidade. Podemos, então, iniciar. E o vice-diretor, então, o professor Fernando Piabel Marafão. Também agradeço a sua disponibilidade, professor. Olá, Leire, obrigado. Nós que agradecemos o convite para esse bate-papo. Bom, então, para a gente começar essa nossa conversa, né, eu gostaria de começar com a graduação. Vocês propõem o fortalecimento, né, dos conselhos de curso, a relação com os departamentos e também uma maior comunicação entre os alunos, os coletivos, as instâncias decisórias da gestão acadêmica, né? Como vocês planejam essas ações e por que elas são prioritárias? Bom, Leire, é uma pergunta bem boa, muito boa, por sinal, né? Nós entendemos que fortalecer os conselhos de curso significa integrar melhor eles às decisórias dentro do campus, né? Significa fortalecer não só o ensino, a pesquisa e a extensão. Os conselhos, eles estão muito voltados às políticas de aulas, né, de laboratórios, mas a partir agora dessa nova dinâmica, né, da necessidade de integrar, mudar um pouco da visão conteudista, né, para uma visão mais integralista, multidisciplinar, é necessário que os conselhos participem de toda a política de desenvolvimento da unidade, não só do ensino, mas em especial da extensão e da pesquisa. Então, o nosso objetivo é trazer, né, esse pessoal para junto das decisões para formalizar políticas adequadas e mais robustas, para que possamos desenvolver algumas atividades no âmbito da graduação. E também é prevista, né, a participação dos alunos em cursos de outras universidades públicas, também a ampliação de parcerias de estágios. É uma forma de fortalecer a formação, né, e preparar esse estudante para o mercado de trabalho? De fato, essa é uma questão que vem sendo planejada em nosso campus já há alguns anos. A revisão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação considera essas hipóteses e fomenta que elas ocorram como forma de integração do nossos estudantes com a sociedade, né? Ampliação dessa integração com a sociedade. Então, a participação de disciplinas ou de projetos, de programas em outras universidades, sejam da cidade, da região, ou, dependendo da região de onde vem a família dos estudantes, né? Sempre há essas possibilidades, principalmente nos últimos anos, né? E a questão das parcerias de estágio é fundamental para colocar o estudante no mercado de trabalho, integrado ao mercado de trabalho, às demandas desse mercado de trabalho, e para isso a gente vem buscando parcerias com o CIESP local, com as agências locais, que fazem essa interlocução com a indústria, né? Nossos cursos são cursos tecnológicos, então esse é um papel que a gente considera importante da nossa gestão e que a gente pretende dedicar bastante esforços nesses próximos anos. É esse o caminho mesmo, o caminho que nós vamos buscar, é um caminho importante, né, a participação dos alunos em cursos de universidades públicas e ampliação de parcerias de estágio. O estágio é uma fase complementar da formação do aluno, é curricular. Então, em cursos de engenharia, ele tem uma importância fundamental. Na verdade, na graduação, ele tem uma importância fundamental, seja nas engenharias, na saúde, nas humanas. Então, a gente vai empenhar tentar fortalecer ao máximo, ampliar, né, aumentar o range de possibilidades para proporcionar aos nossos alunos uma melhor formação. E é nesse sentido, professores, a proposta de vocês, né, da criação e do fortalecimento dos Fab Labs? O que são esses laboratórios, né? Explica para a gente, quem não tem muita familiaridade com esse termo, o que são esses Fab Labs e qual que é a importância deles nesse cenário? Os Fab Labs são laboratórios integrados a uma rede internacional de laboratórios
que nasceram muito com essa visão de integrar o desenvolvimento e o conhecimento gerado dentro das universidades para a comunidade externa, né? Então, são laboratórios abertos à comunidade externa. São laboratórios que os discentes, os alunos da graduação, da pós-graduação, podem fazer uso, podem desenvolver seus projetos, sejam eles relacionados a disciplinas ou projetos interdisciplinares, projetos que sejam de uma curiosidade, de uma ideia que um grupo de alunos tem e quer colocar para fora, com o suporte dos técnicos, dos professores daquela instituição, né? E também laboratórios que permitem, com determinados agendamentos e programação, com que a comunidade venha para dentro da universidade, do laboratório, faça uso de equipamentos sofisticados, equipamentos caros que não são encontrados, as pessoas não têm isso em suas casas, as pequenas empresas não têm isso disponíveis nas suas infraestruturas, né? Então, é uma forma de aproximar um pouco mais a universidade da sociedade em áreas muito tecnológicas, né? Os Fab Labs estão muito relacionados a essa revolução da indústria 4, automação, IoT, robótica. Então, tem muito conceito que vem sendo desenvolvido nos últimos anos que estão relacionados a esses Fab Labs. E a nossa proposta é a implementação de um laboratório desse. Nós estamos negociando já em fase avançada uma emenda parlamentar através de uma articulação com a reitoria e com deputados do Estado de São Paulo para a implantação desse laboratório no próximo ano. Então, a gente acredita que isso vai ser um grande avanço da integração do nosso campus com a sociedade em Sorocaba. Fundamental para os estudantes, né? Fundamental para os estudantes, já até para essa questão de networking, né, eles terem o laboratório, mas eles também terem contato de quem vem de fora para dentro do laboratório e essas redes vão se ampliando, né? Muito importante. Um intenso compartilhamento de conhecimento, né, nessa troca que é realizada. Inclusive por meio já de um passo importante, né, professor, que você mencionou, que é o contato externo, a internacionalização já na graduação. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né, qual que é a importância de o aluno já ter esse contato, né, com outras universidades ou com outras tecnologias que estão sendo utilizadas fora do país. Esse é um ponto muito significativo dentro da nossa comunidade, né? Você vê, o professor Fernando falou da nossa intenção, da nossa proposta de criarmos os Fab Labs, né? E você veja bem, 2 cursos de engenharia, a tecnologia, ela é premente a formação dos alunos. Junto a isso, inovação, empreendedorismo, né, que são partes fundamentais da formação do caráter profissional desses alunos, nós temos a internacionalização. Quando a gente fala em criação de Fab Labs, a gente não está inventando a roda. Na verdade, se você pegar aí Europa, China, Estados Unidos, já é uma atividade muito forte, muito presente na formação dos alunos. E aí você fala em internacionalização, não podemos mandar nossos alunos para esses locais, né, para chegarem lá e ficarem espantados com um tipo de tecnologia desse. Eles têm que sair daqui para aprimorar esse conhecimento, e não para conhecer aprimoramentos, né, conhecer tecnologias. Então, a internacionalização é a base dessa construção, dessa metodologia de ensino tecnológica. Sem ela, o país fica estagnado. Nós tivemos a pandemia, né, ficamos num período, como todo o mundo parou, em termos de intercâmbio, de conhecimento até acadêmico, né, como a gente acompanhou, um momento bastante crítico, e agora a gente tem que retomar com toda a força, temos que retomar com todo o potencial. Bom, nós, em termos de internacionalização, é óbvio que a gente tem políticas macro que vêm da própria universidade, ou podemos até chamar políticas da federação, do governo federal, que esperamos, né, temos ainda uma pequena esperança de que o atual governo deixe em prática algumas das boas coisas de formação acadêmicas, né?
não estamos num momento muito bom para a ciência, para a pesquisa, mas a internacionalização é extremamente importante. Mas a Unesp, ela tem enveredado buscado enveredar recursos, melhorado seus escritórios de comunicação com escritórios externos, internacionais. Nossa Arex tem buscado apoiar e estamos criando nossas políticas internas para que esses alunos possam buscar um maior intercâmbio. Quando a gente fala que a nossa produtividade bibliográfica ela é limitada em relação a alguns países, na verdade, não é a nossa produção bibliográfica que é limitada, é a nossa divulgação, é a nossa capacidade de trabalhar isso, e a internacionalização vai ajudar bastante. É a língua, é o conhecimento, é a tecnologia. Então, esperamos, sim, que tenhamos um grande avanço agora com o retorno da normalidade mínima, né, de possibilidades dos alunos poderem novamente se deslocar para outros países. Para a gente é sempre a gente fica muito satisfeito, né, quando conversando com alunos, nossos alunos que participam desses intercâmbios, eles retornam com aquela imagem, né, que é sempre muito fantástico em termos de não só acadêmico, mas a experiência de vida, né, quando eles saem do país, saem do estado, vão participar dessas experiências. Mas é mais fantástico ainda para a gente quando eles nos retornam que a qualidade dos nossos cursos não perde em nada para os cursos do exterior. E aí isso linka diretamente com a questão da internacionalização, que para a gente é muito importante. A gente tem feito um trabalho no campus de trazer alunos estrangeiros. A internacionalização, de fato, ela é efetiva quando o fluxo é bidirecional, né? Quando a gente envia nossos alunos para enriquecer as experiências acadêmicas deles, mas também quando a gente é atrativo o suficiente para que os alunos do exterior se interessem pelos nossos cursos, pelas nossas unidades. E a gente tem, pelo menos até o pré-pandemia, né, a gente vinha tendo um bom sucesso com isso. Espero que a gente continue nesse caminho. Sim, com certeza. E, professores, o professor Roberto tocou num ponto bastante importante, né, em relação à ciência, à produção de conhecimento científico e também a questão, né, dos apoios das agências de fomento e do quanto essa verba, né, vem diminuindo ao longo do tempo. Então, eu gostaria de saber, né, especificamente agora, mudando para pós-graduação, como que isso impacta a realidade de vocês e como vocês estão se preparando para atuar nesse sentido? Certamente impacta. Nós temos no nosso campo, além dos dois campos, os dois cursos de graduação, nós temos a oferta de 5 programas de pós-graduação. Então, nós somos um campus com uma tradição e com uma rotina muito relacionada à pós-graduação. Desses 5 cursos, obviamente, eles se encontram em níveis de maturidades distintos, né? Cursos mais novos, cursos mais consolidados, mas todos sentem esse impacto dos cortes de verba. E além dos cortes de verba, um pouco de subvalorização desse trabalho tão importante que é desenvolvido pela universidade pública, a importância da universidade pública no Brasil para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que acho que foi o que o professor Roberto indicava na fala anterior. Por outro lado, a gente tem um grupo de professores extremamente produtivos, engajados, com essa capacidade de cooperar com a sociedade, de formar egressos de alta qualidade em nível de pós-graduação, com a capacidade de captação de projetos, captação de bolsas, não só nas agências de fomento, que vêm sofrendo com cortes sucessivos de verbas, mas também com parcerias privadas. Então, esse é um mecanismo que a gente sente que precisa ser incentivado, faz parte do nosso plano de trabalho, seja a questão motivacional e principalmente de divulgação do que a gente faz, né, melhorar a nossa comunicação com a sociedade para que isso retorne em parcerias, né, mas também com desburocratização, né. É algo que a gente vem trabalhando e planejando e atuando no campus e também o professor Roberto e eu, na interlocução com a reitoria, para que a gente seja mais ágil, mais simples na interlocução com
as parcerias, principalmente externas e privadas. O que a gente está buscando mesmo com relação a essa questão de falta de verbas para manter, principalmente os alunos empenhados em desenvolver suas atividades de pós-graduação, são parcerias e projetos externos, mas eles não são suficientes. De forma alguma, eles são suficientes. E no meu ponto de vista, né, como aí cidadão, isso é uma obrigação do Estado. E o Estado, nos últimos 3 anos, abandonou essa obrigação, seja por incompetência, negligência ou por vontade própria, né? Por uma visão retrógrada e ultrapassada de como é a ciência. Então, isso a gente não tem outro caminho. O caminho para reverter isso é combater, buscar no futuro trazer mudar a orientação política do país. A orientação atual política do país não permite o desenvolvimento da ciência, não permite o desenvolvimento da tecnologia, não permite o crescimento das nossas áreas produtivas de pós-graduação, não permite. Nós estamos hoje, infelizmente, com alguns setores aí bastante bagunçados, e um deles, o principal deles, na verdade, na minha opinião, que mais afeta a formação da cultura, a formação da identidade do cidadão, da sociedade, é na área da educação. Então, a gente precisa reverter isso, e a pós-graduação é um que está sendo afetado por isso, e vai ser reflexo, e o que está acontecendo nos últimos 3 anos tende a impactar por muitos outros anos, até se recuperar. Então, mas do ponto de vista do campus, a gente tem buscado participar de editais, fazer contatos com empresas, ou fundações, fundos que permitam a gente ainda patrocinar a manutenção do aluno de pós-graduação no campo. Ou seja, patrocinar essas redes, né, muito importantes de pesquisa. E, professor, no campus, né, qual que é a infraestrutura que vocês dispõem de laboratórios? Existe hoje alguma necessidade específica prevista no plano de vocês e que vocês devem, né, buscar concluir ao longo da gestão? Veja bem, tem um ponto aqui que ele é um pouco sensível, digamos, né? Nosso campus, ele é daquela expansão de 2003. E durante todo esse período, daqueles 7 novos campos que foram criados naquela data, nós fomos o único campus que não teve a sua implantação completa, seja na formação de recursos humanos, seja de infraestrutura. E nós estamos até hoje nessa situação. Essa é uma situação que, durante as últimas reitorias, não houve um retorno para se solucionar. Entendemos também que houve obstáculos, tanto econômicos como financeiros, para tentar resolver, não no total, mas até em partes, mas agora, com uma nova visão, né, uma nova reitoria, a gente tem esperança de que pelo menos a implantação, ela seja solucionada. Então, nós temos, sim, algumas áreas, algumas questões de laboratórios que não foram ainda instalados e professores que não foram e nem contratados para atender a demanda da instalação do curso, dos 2 cursos. E hoje nós temos um déficit de quase 50% de servidores técnicos administrativos. Obviamente, isso impacta, isso prejudica o trabalho dos que estão aqui, porque eles têm que desenvolver o seu trabalho e também cobrir o trabalho daqueles que estão em falta. No caso dos servidores técnicos administrativos. No caso dos docentes, pesquisadores, você deixa de atender áreas, né, na área da ciência e da pesquisa, porque os substitutos, eles cumprem um papel importante na formação do aluno de graduação, mas eles não têm o mesmo vínculo institucional para produzir ciência, para produzir pesquisa. Então, essa é a nossa principal, acho que uma das nossas principais obstáculos para o desenvolvimento. Acho que de espaço físico, o professor Fernando, de ampliação, pode fazer alguns comentários também.
Eu acho que bem nessa linha, né? Como eu comentava antes, a gente tem um grupo de pessoas extremamente comprometidas atuando no nosso campus, capacitadas e comprometidas, professores, pesquisadores, servidores técnicos, administrativos, a maioria desses sempre trabalhando muito além do esperado, para que as coisas continuem funcionando e funcionando bem, como a gente colocou em algumas falas anteriores. Então, essa questão de ampliação de quadro de pessoal e de espaço físico é muito importante. A gente tem limitações de laboratórios, temos ótimos laboratórios, hoje o campus conta com em torno de 40 laboratórios, desses 40, em torno de metade são laboratórios de graduação, a outra metade são laboratórios de pesquisa, uns 20 laboratórios de pesquisa, mas alguns extremamente limitados, onde já os pesquisadores não sabem onde colocar equipamento, conseguem um projeto novo, uma parceria nova, um equipamento que vai mudar a realidade de uma pesquisa, mas ele tem dificuldade de alocar aquele equipamento em espaço físico. Então, isso é uma fala que a gente sempre procura fazer, interna à Unesp, externa à cidade de Sorocaba e os parceiros externos, porque é um limitante importante. Nós estamos na terceira maior cidade do estado de São Paulo com campus da Unesp. São Paulo capital, São José dos Campos e Sorocaba, as 3 maiores cidades com campus da Unesp. A 11º PIB do estado, o 23º PIB do país. Então, a Sorocaba merece uma infraestrutura da Unesp um pouco mais elaborada do que a que foi implantada lá atrás, em 2003, e que ainda vem sendo utilizada. Então, apesar de todos os desafios, a gente tira leite de pedra. E, professores, nesse cenário, né, vocês também preveem, para a graduação, o fomento de políticas institucionais de promoção da igualdade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de outros grupos também em vulnerabilidade socioeconômica, e ainda a acessibilidade da pessoa com deficiência. Porque, né, dentro desse cenário, né, da importância que o campus de Sorocaba tem, como a gente acabou de ouvir na fala do professor Fernando, por que, né, incluir e qual a importância de ter essas políticas e de ter um olhar mais atento da gestão? Bom, de forma prática, na verdade, esta visão não é exclusividade aqui do campus de Sorocaba, essa é uma visão da Unesp, da universidade como um todo. Eu acredito que a Unesp, em comparação às demais universidades públicas do estado de São Paulo, é uma das que mais está avançada, né, no desenvolvimento de políticas institucionais para a promoção de igualdade, seja de gênero, de orientação ou de grupos de vulnerabilidade. Sabe que nós fizemos a implantação da política de cotas, né? Começamos com um percentual em torno de 15% e chegamos hoje ao percentual de 50% de inclusão. Ao você receber 50% de alunos oriundos de escolas públicas, nós nos deparamos com alguns desafios que provavelmente estamos preparados do ponto de vista metodológico, estamos preparados do ponto de vista de formação profissional, mas não estávamos preparados do ponto de vista tanto de estrutura como econômico-financeiro. Porque você as políticas de manutenção de alunos com essa dinâmica do ponto de vista de vulnerabilidade socioeconômica, ela esbarra no comportamento da estrutura da nossa sociedade. Esse aluno, ele vem para a sua unidade com a propositura de ficar 5 anos estudando em tempo integral. Então, não adianta você só oferecer a cota, você tem que oferecer condições para que aquela vulnerabilidade socioeconômica o mantenha dentro do campus. E, obviamente, a universidade tem feito, dentro da medida do possível, essas políticas, né, com oferecimento de apoio econômico, apoio de deslocamento, apoio de moradia. O que nós fazemos aqui é buscar, além desses apoios, incluir esses alunos na maioria dos projetos voltados para alguns editais relacionados à própria
da própria universidade, mas como os externos, como o FAPESP, CNPq. Então, nós também buscamos interceder junto aos setores da sociedade civil da cidade, né, ou mesmo dos bens e serviços que são prestados, para que possa, de alguma forma, ajudar esses alunos. É uma política de formiguinha, né, de trabalho, de convencimento da importância de se manter um aluno desse dentro da universidade. Além disso, há uma questão bastante relevante aqui, que você traz um aluno desse, né, com essa condição socioeconômica, e aí a gente pode estender para outras situações de diferentes coletivos, como de gênero, ou de etnorracial, ou de religião, e aí você também tem que fazer um trabalho de demonstrar que essa diversidade, ela é saudável do ponto de vista da convivência. Então, o campus tem que proporcionar essa condição, você tem que respeitar essas condições. E nisso a gente tem trabalhado de forma a integrar, a promover conversas, a disponibilizar o nosso corpo de assistencialismo para que os alunos consigam, né, ter o mínimo de condição de iniciar e terminar o seu curso, para que isso não reflita na evasão e que ele consiga galgar, né, porque num país de grandes diferenças sociais como o nosso, de grande concentração de riqueza na mão de poucos, um aluno carente, um aluno de vulnerabilidade social, ele só vai galgar mudança de status social através da educação. Não tem, do ponto de vista legal, somente com o ensino, educação, e as universidades têm um papel relevante nessa história. Bom, nós vamos então para um rápido intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco vamos continuar discutindo as propostas dos novos gestores do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp em Sorocaba. Estamos de volta e hoje recebemos os professores que assumiram recentemente o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, Campus Sorocaba, o diretor, o professor Roberto Wagner Lourenço, e também o vice-diretor, o professor Fernando Pinhabel Maranhão. Bom, para a gente continuar, então, esse nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem para a gente, né, como que vocês pretendem trabalhar ao longo dos próximos anos a extensão no campus em Sorocaba. A atividade de extensão, né, é uma área extremamente importante para a universidade, para a formação de nossos egressos e certamente para o nosso campus, né. Nesses últimos anos, a gente vem se deparando com diversos desafios com relação a essa revisitação da extensão em nível nacional, né. Todas as políticas de extensão nacionais têm sido revistas, e nossa universidade está muito atenta a isso, nosso campus está muito atento a isso. Então, as atividades já ocorrem de uma forma bastante intensa na cidade de Sorocaba e em nosso campus. São diversos projetos, diversos coletivos que desenvolvem ações, eventos de extensão em Sorocaba. Alguns grupos já bastante consolidados, que vão desde por exemplo, o cursinho pré-vestibular, que é uma atividade histórica de nosso campus, a UNAT, que é um programa direcionado à terceira idade, que é um programa histórico já de nosso campus, diversas outras ações relacionadas aos cursos de engenharia de controle e automação e engenharia ambiental. E nesse momento, a universidade e nosso campus vem revisitando a forma de trabalhar a extensão em cada localidade, né? Então, nós estamos muito satisfeitos, muito alinhados às políticas e às discussões que têm ocorrido na reitoria. Então, a ideia de, a partir do próximo ano, trabalharmos não só com projetos e eventos de extensão, mas também com programas de extensão de médio e longo prazo, onde se possa estabelecer um planejamento com uma Secretaria Estadual de Educação, uma Secretaria Regional de Educação, municipal, com uma Secretaria de Desenvolvimento, com o CIESP, e a partir dessas colaborações, desses convênios, trabalhar no médio e no longo prazo. Então, deixar um pouquinho de pensar só no projeto de curta duração, mas
envolver os docentes, envolver os discentes em planejamento que seja de médio e longo prazo. E nesse sentido, a discussão que vem ocorrendo na reitoria sobre programas e redes temáticas de extensão se encaixa perfeitamente. Então, nossa proposta é fomentar essas ações mais estruturadas que permitam o planejamento de médio e longo prazo, sem, obviamente, tirar todo o nosso apoio aos projetos de curta duração que vão continuar acontecendo, fomentados pelos coletivos discentes, coordenados pelos docentes, mas acho que, no geral, é isso. A gente vem buscando planejar com um horizonte um pouquinho mais longo, e, nesse sentido, os programas e as redes temáticas serão uma grande ferramenta institucional. E, nesse sentido, né, a acreditação dessas atividades de extensão, elas acompanhariam esse planejamento em longo prazo? Sim, a ideia é que sim. Esse é um desafio que a universidade está buscando superar nesse momento, né, exatamente nesse ano de 2021 e de aqui em diante. Como trazer cada vez mais os estudantes de graduação e, num futuro próximo, certamente, os de pós-graduação, para as atividades extensionistas, e que isso valha créditos e horas dentro dos projetos pedagógicos, né? Então, nossos projetos pedagógicos, um deles já está basicamente adequado para isso, com 10% da sua carga horária sendo considerada como atividades de extensão. E aí essa carga horária ela está distribuída em disciplinas de caráter extensionista e da participação dos alunos em programas, eventos, projetos e futuramente em redes colaborativas de extensão. Então, essa visão de curricularização da extensão, ela vem se alinhando e ela já está bem incorporada nas ações dos nossos cursos e departamentos. Para mim, ali, como a gente vai trabalhar a extensão, eu acho que, para mim, um método universal. Parcerias, coletividade e multidisciplinar. Se não focar nessas dimensões como um tripé básico para desenvolver as atividades, vai ficar muito difícil, no âmbito que se exige hoje para a formação dos alunos. E, nesse sentido, professor, vocês já estão caminhando com essas parcerias, né, e com essa mobilização? Sim, já estamos, assim, do pouco tempo que estamos na direção, né, estamos falando aí de 4, 5 meses, já fizemos diversas reuniões em nível municipal. Agora, após essa entrevista de hoje, temos uma reunião com a Secretaria Estadual Regional de Ensino, e através dessas várias colaborações que a gente pretende efetivar convênios já para, a partir do próximo ano, os alunos estarem integrados nessas atividades. A partir, né, dessa possibilidade do retorno presencial, então. Exato. Perfeito. E um outro ponto, né, que vocês destacam no plano de gestão é o fortalecimento do Comitê Local de Artes e Cultura. Eu gostaria de saber, né, como que vocês pretendem desenvolver essas ações, como que o comitê vai atuar e qual que é a importância, né, de fato, dessa atuação. Na verdade, também não há nenhuma novidade com relação a essa temática, né? A própria universidade, ela já vem dando apoio a essas ações, e nós, aqui em Sorocaba, apesar de termos 2 cursos, né, o nosso coletivo aqui é bastante atuante. Nós temos um coletivo aqui bastante atuante, são coletivos que bastante envolvidos nas questões raciais, nas questões de gênero, nas questões de vulnerabilidade, e eles participam muito ativamente. E eu acho que artes e cultura faz parte intrínseca do desenvolvimento da personalidade e do caráter de um profissional. Então, nós temos que buscar também, novamente, aí parcerias com as instituições culturais do município de Sorocaba. Sorocaba, como o professor Fernando diz, é uma cidade grande, população grande, dotada de importantes infraestruturas culturais e artísticas, né, não por
por acaso, diversos artistas, né, diversas instituições para essa área saem daqui de Sorocaba. Então, nós temos que nos integrar a essa parte da comunidade sorocabana, e nossos coletivos precisam estar envolvidos com essas temáticas. Do ponto de vista da gestão, nós temos que criar as ferramentas, buscar os contatos, fazer a interlocução. É muito diferente uma interlocução partida de uma direção ou de uma interlocução partida de um coletivo de alunos que se agruparam para defender um ideal, né, uma perspectiva, uma característica de vida, de sociedade, mas sem ter o apoio institucional. Então, nós estamos formulando, estamos trabalhando em cima disso para poder colaborar com essa possibilidade. Pré-pandemia, nós já estávamos, né, com diversos eventos e atividades de cunhos artísticos e culturais na unidade. Tivemos corais, tivemos apresentação de palestras voltadas para artes e culturas, tivemos apresentação de trabalhos artesanais. Então, buscamos, sim, que eu acho que é extremamente importante na formação do aluno esse contato, né, essa relação. E faz parte do extensionismo também, né, dentro da questão de extensão, ampliar o espectro de formação cultural e social do aluno. Exato. E na parte, agora falando um pouquinho mais da gestão e de administração, vocês também preveem, né, que os servidores estejam mais integrados a essas ações que ocorrem dentro do campus, integrados aos alunos, aos professores. De que forma, né, essa integração, ela favorece o trabalho que é desenvolvido na administração, na gestão da unidade? Olha, na verdade, nós, quando propomos isso pré-eleição, era uma visão de que os nossos servidores, e por sermos uma unidade pequena, quase que família, né, todo mundo está toda hora se esbarrando em corredores, está todo mundo muito próximo, né, e pré-pandemia também, havia alguns limitantes para que os servidores técnicos administrativos participassem de algumas ações, até mesmo dos projetos extensionistas. A própria reitoria deu um passo à frente agora com a nova resolução, né, permitindo maior envolvimento de servidores, o que vai ajudar que eles tenham uma integração maior, mas também no ponto de vista da gestão, né, do trabalho, da colaboração, do incentivo, né, procurar incentivar o servidor, porque aqui nós somos bastante limitados com servidores. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que repetir, porque o nosso corpo de servidor técnico administrativo, hoje, ele tem um déficit acima de 40%, quase 50% do quadro que era para ter sido na implantação. Então, você vê, onde você tinha 3 pessoas para tocar um setor, eu tenho uma, e ela tem que fazer o serviço das outras 2. Isso traz um desgaste, não só físico, mas emocional. Então, você tem que trabalhar para que você consiga trazer esses servidores, dar incentivo e que eles sintam também que a universidade não trabalha só para que nós tenhamos o aluno com a melhor formação tecnológica, mas que nós tenhamos os servidores integrados nessa formação, ajudando, compreendendo o processo. E devagarzinho, com o auxílio da reitoria, ir solucionando essas questões de demanda, de falta de capacidade de mão de obra para dar conta. Então, nossa política é integrar, é dar dignidade, é possibilitar que ele faça treinamentos externos, que ele possa capacitar, que ele possa fazer cursos em prol, não só, né, da sua qualificação técnica, profissional, mas também da sua dignidade cultural, social, para que ele possa sentir um ambiente receptivo, que valorize o seu trabalho. Agora, caminhando para uma parte do plano de gestão de vocês que traz alguns temas mais transversais, né, um olhar mais ampliado, nós já falamos um pouquinho, né, dessa integração, dessa comunicação interna, então, entre servidores, professores, alunos, mas vocês também pontuam, né, que essa comunicação, ela ultrapasse essa barreira interna, né, e se desloque
para a comunidade externa, né? Então, eu gostaria de saber como que vocês pensam a divulgação científica e a importância dela neste momento, né? Passado esse período, vivenciado, né? Esse período de pandemia, de questionamento da ciência. Então, como vocês avaliam a importância dessa divulgação científica para a comunidade externa? Eu acho que, assim, é importante a gente sempre afirmar e esclarecer, né, que não existe desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil sem universidade pública. Em números estatísticos, não vamos falar aqui de exceções, né? Em números estatísticos, não existe. Toda a produção de conhecimento, seja do básico ao aplicado, inovação tecnológica, passa necessariamente pelas universidades públicas do nosso país. Então, esse reconhecimento é algo que deveria ser natural, mas não vem sendo. Até porque, dependendo de alinhamentos políticos externos, as visões partidárias ou até não partidárias, mas já com interesses outros, acabam por desmerecer um trabalho que é histórico, belíssimo e importantíssimo para o nosso país. Então, a gente entende que a universidade tem que se colocar também como um canal de comunicação mais efetivo com a sociedade. A gente gera conhecimento, a gente gera tecnologia, a gente transfere tecnologia, a gente transfere conhecimento, formamos egressos de altíssima qualidade, mas, na nossa opinião, ainda temos um longo caminho que esperamos encurtá-lo do ponto de vista de comunicação com a sociedade externa. Então, nosso plano para o campus é encurtar esse caminho e, nos próximos anos da gestão, colocar o campus de forma mais efetiva para a sociedade em Sorocaba e no estado de São Paulo. Então, a gente está falando de planejamento de marketing, basicamente. A gente sente que isso é importante para a universidade. A nossa divulgação não pode se ater ao período do vestibular, ao evento, ou aquela mostra. A gente precisa de um plano mais agressivo. Eu vou usar essa palavra, um plano mais agressivo de comunicação com a sociedade, para que a sociedade, de fato, reconheça o papel da universidade e, no nosso caso, do campus de Sorocaba para a cidade e para a região de Sorocaba. Então, acho que é essa a ideia por trás do plano de gestão. A gente pretende trabalhar nesse sentido, produção de vídeos, a reunião com diversos setores da sociedade, a apresentação do campus e da universidade para diversos setores da sociedade, melhorar essa comunicação, acho que é o grande objetivo. Olha, esse tema, assim, para mim, ele já é, assim, eu me sinto bastante, acho que a palavra descontente com o nosso modelo de visibilidade junto à sociedade. Eu acho que a Unesp, nos tempos aí, ela se perdeu nessa situação. Hoje, você vai em qualquer lugar aí, no interior do estado de São Paulo, com exceção, talvez, dos lugares que tenha campus, e aí, ainda exceção, tipo Sorocaba, você sair daqui e perguntar onde é a Unesp, as pessoas não sabem onde é a Unesp. Às vezes confunde até com a Uniesp. Então, isso me parece um pouco de falta de um arrojamento, né, nas técnicas de divulgação daquilo que somos, daquilo que fazemos e qual o retorno que damos para a sociedade. Aí eu não estou falando do campus de Sorocaba, estou falando da Unesp. Então, agora, do ponto de vista prático para nós aqui, local, a nossa ideia é colocar o nome da Unesp, do Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, pelo menos na boca local e regional, na metrópole de Sorocaba, porque é indiscutível que isso reflete, possivelmente no futuro, na abrangência de vagas, né, na disputa pelo número de vagas, como também na qualidade dos alunos que procuram. Se nós não fizermos um trabalho arrojado de mostrar quem somos, o que somos e o que fazemos, os alunos têm na cabeça deles hoje que existe só Unicamp e USP. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. As pessoas podem até ficar descontentes do que está ouvindo, mas essa é a verdade. Quando se conversa em lugares
comuns, né, da universidade pública, a pessoa imediatamente pensa em Unicamp, USP, ou USP, Unicamp, esquece que a Unesp participa desse tripé extremamente importante na formação tecnológica do Estado de São Paulo e do Brasil, né? Então, nós precisamos mudar, isso precisa mudar. Isso precisa mudar de qualquer forma, de alguma forma, né? Por exemplo, na minha cidade aqui, a gente tem batalhado, em Sorocaba, a gente não vê placas indicando onde fica a Unesp. Não vê placa. Você vê uma placa na entrada, se você estiver do outro lado da cidade perguntar onde é a Unesp, a pessoa não vai saber te dizer. Claro que hoje, com as tecnologias, com sistemas de localização, com GPS, etc., é uma outra coisa, mas inadmissível. Ou seja, o nome é o que grava, né, o indivíduo. Eu me chamo Roberto e as pessoas sabem que é o Roberto de Sorocaba, entendeu? Então, precisamos mudar muito. A gente não tem uma inserção na comunicação local, tem uma inserção. Não aparece. Aqui tem uma televisão, tem 3 emissoras de inserção local, regional, estadual e nacional. Não aparece uma vez, quando muito, uma reportagem de um professor que sobressaiu, mas não é disso que eu estou falando. Isso não é a essência, né, de você estar presente. Então, a gente está procurando, a gente está indo nas instituições, está se mostrando, está mostrando a cara, está mostrando que existimos, mas ainda a gente precisa de um programa de visibilidade. E aí a gente está buscando aí, e precisa de recurso para isso. Você trabalha no meio de comunicação, sabe que fazer comunicação não é barato, se mostrar não é barato, né? Então, há um tempo atrás, as pessoas diziam, não, o Unesp, ela tem alta competitividade e não precisa fazer divulgação, nada disso. Não, é só olhar hoje como estão os nossos indicadores de procura por cursos. Então, precisamos melhorar isso. Isso é um ponto, para mim, muito importante, muito significativo. E lembrando aqui que nós temos aqui os nossos Instagram, nosso Facebook, nossas páginas de redes sociais, mas ainda acho que falta uma maior visibilidade. Professores, caminhando agora, né, para o fim desse nosso bate-papo, a gente sabe que estamos bem perto do retorno presencial, né, nas unidades, e o último ponto que eu gostaria de abordar com vocês seria justamente isso, né? Lógico que existe, né, o protocolo definido pelo Comitê Unesp Covid-19, mas como vocês estão pensando, né, ou se preparando para esse retorno, especificamente no campus em Sorocaba, né, com as necessidades que vocês têm, como que está esse encaminhamento para o retorno? Nós temos trabalhado para planejar de forma muito cautelosa as atividades e as etapas do retorno, né? Então, sempre seguindo todos os protocolos da universidade externos a ela. Nos últimos meses, a gente gradativamente vem ampliando o quantitativo de professores e funcionários atuando no campus. Nossas aulas ainda estão remotas, de graduação e pós-graduação, mas a partir já da próxima semana, estaremos com 100% dos quadros docentes e de funcionários técnicos administrativos atuando no campus presencialmente, com todos os cuidados, com os ambientes organizados de forma que as pessoas tenham o distanciamento necessário, com o uso de máscara, com o uso de um aplicativo que desenvolvemos assinamos uma parceria com uma empresa de tecnologia que nos proveu um aplicativo que usa o Bluetooth dos celulares para rastrear a proximidade dos indivíduos. Então, nós temos como saber se eu e você ficamos próximos durante quanto tempo e com qual proximidade. Isso classifica níveis de, digamos, de atenção. Então, 2 pessoas ficaram a 6 metros durante 2 minutos, isso é nível 0 de atenção. Agora ficaram a 1,5 metro durante meia hora, e uma delas depois foi identificada com Covid, então a gente já tem um alerta imediato para a segunda pessoa e para todos da sua rede de familiar e de proximidades. Então, a gente vem planejando as atividades, fazendo uso de tecnologia, aderindo às políticas de testagem e agora, recentemente, ao aplicativo lançado
pela reitoria de inquérito de saúde, para que as pessoas tenham segurança e se sintam aptas a desenvolver as suas atividades. A partir de janeiro, a gente retoma, meados para final de janeiro, a gente retoma com algumas disciplinas com os alunos ingressantes de 2021, algumas poucas disciplinas. Isso faz parte do planejamento, né, do retorno com alunos, mas em menor escala, para a partir de março a gente retornar 100% presencial, se tudo continuar no caminho na tendência que vem acontecendo de vacinação e de imunização. Nossa ideia, como toda universidade, com respeito à ciência, dando a devida importância aos profissionais que elaboram os protocolos, aqueles que se dedicam a nos dar segurança para o retorno, o campus está se programando para um retorno seguro. Mas não temos muito... não vai ser muito diferente do que eu acho que... o que acontece na sociedade em termos geral, né? A gente está vendo hoje uma abertura, em alguns lugares, um pouco mais agressiva, e em outros lugares, um pouco mais moderada, né? Nós estamos entre o moderado e o agressivo, não estamos abaixo do moderado, a gente está ali, e não estamos no agressivo, não é? Então, nós estamos paulatinamente retornando com as atividades de manutenção da infraestrutura do campus, que é servidores técnicos administrativos. Os docentes já estavam liberados a frequentar, até antes disso, para suas atividades de salas próprias e de laboratórios de pesquisa, porque as aulas estão remotas e vão estar até o fim desse semestre. Eu gostaria de acrescentar aqui um detalhe: nós fomos um dos campos que imediatamente, quando foi decretado a paralisação das aulas, nós entramos com o ensino remoto imediatamente, nós não paramos sequer um mês, né? O que nos possibilitou, obviamente, ficar no calendário regular, ou seja, nossos semestres estão regular, cumprimos os semestres religiosamente dentro das premissas de cumprimento dos números de aulas, da quantidade de créditos, de dias letivos, etc. Então, isso obviamente, em função da nossa capacidade de gestão e do nosso tamanho. Um campus com 2 cursos, com menos docentes, foi mais fácil juntar todo mundo e falar, não vamos parar e vamos tocar para frente as aulas remotamente. Eu tenho o prazer e sempre a honra de dizer que Sorocaba é um campus bastante avançado, é um campus que tem uma qualidade do seu corpo docente muito bom, apesar de não termos a qualificação específica. Eu acredito que não trilhamos o caminho da formação específica para o ensino à distância, o EAD de verdade, mas também tivemos condições de nos adaptar muito rapidamente, porque eventualmente praticávamos algumas atividades remotamente, seja para tirar dúvidas, seja para passar uma lista de ensino. Então, nos adaptamos muito rapidamente. Mas é óbvio que a sociedade está indo para o caminho da abertura, acreditamos que total, né? Em janeiro temos uma pequena abertura, com retorno de alunos, né, para suprir algumas condições de algumas disciplinas que ficaram, que não foi possível trabalhar remotamente, principalmente os alunos que entraram no vestibular de 2021, né, 2020, 2021, salvo maiores enganos, os 2 vestibulares. Então, esses alunos ficaram com algumas disciplinas em carência, estarão retornando. Com o Estado de São Paulo avançado, como está, né, na cobertura da vacinação, né, nós estamos aí com os adultos, né, quase que 70%, mais de 70% vacinados. Nossos alunos são da faixa adulta, né, a maioria deles, todos eles, na verdade, não temos alunos adolescentes, né? Então, estamos retornando. Esperamos em março, né? Eu espero que até em janeiro, na verdade, a questão do distanciamento já tenha sido resolvida, né? Porque a gente organiza dentro do campus, mas os alunos vão para a República, e como é que se administra o distanciamento? Então, também não adianta querer ficar, né,
se autopunindo numa tentativa de criar um mecanismo muito rígido, sendo que fora nós não temos esse acompanhamento. Então, a gente tem que achar esse meio termo. Então, esperamos que até lá a situação esteja resolvida e acreditamos que em março, se tudo der certo, se a ciência continuar com o mínimo que está de apoio do governo federal, mas e sem o governo federal, pelo menos, não atrapalhar, esperamos que a pandemia esteja solucionada, controlada, com o PNI, que é o nosso plano de vacinação organizado, dando cobertura para toda a sociedade. Então, estamos bastante otimistas, né? Esperamos, né? Temos que ter fé que, em algum momento, o país vai se endireitar novamente, vai trilhar o caminho daquilo que é o melhor para toda a sociedade. Tá certo, professores. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês neste programa. Professor Roberto, então, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você pela oportunidade, as portas estão sempre abertas. Será sempre muito bem-vinda. Obrigado. Eu agradeço, professor. E professor Fernando também, muito obrigada por sua colaboração conosco hoje. Eu que agradeço essa disponibilidade, esse espaço, né, para a gente falar um pouquinho com vocês e com a comunidade, e aproveito aqui o espaço para agradecer o nosso corpo docente, e em especial o nosso corpo técnico-administrativo, por ter superado todos os desafios e ainda estar superando, né, trabalhando com a direção em cada área para superar um período tão difícil como tem sido esse dos últimos 2 anos, né? Tá certo. Então, esta edição fica por aqui, mas se você deseja rever esta e outras edições de entrevista com a nova gestão das unidades universitárias, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau!